durmo muito bem, mas fiquei preocupado. Né? Meu Deus do céu, nós atacamos tanto esse colégio, como é que vamos agora, o PMDB aceitar uma responsabilidade de um candidato indireto? Né? Foi que o próprio Tancredo dizia, nós vamos lá tapando o nariz e vamos votar, está bem. Então, se a minha força era para ser candidato pela eleição direta, era uma fraqueza, uma vulnerabilidade eu ser o candidato pela eleição indireta. Porque aí já não era a praça pública, era a rua, era uma composição de forças. A coisa que trouxe até o Aureliano, trouxe, talvez não viesse comigo, porque nós tínhamos feridas muito profundas. Né? O Aureliano, o Sarney, etc., sem o que nós não ganharíamos aquela eleição. De maneira que foi aí uma retribuição, mas no sentido cívico. Né? Aquilo que o Tancredo dizia de mim, eu passei a dizer dele. E não me arrependo. Por favor, então, eu fico bem ligado com isso. Não houve um momento, doutor Ulisses, na campanha das diretas, enquanto o senhor cruzava o país para defender as eleições diretas, já o grupo do Tancredo, os moderados do PMDB, trabalhavam no sentido contrário de formar a tal da Aliança Democrática para ir ao colégio eleitoral. Isso não foi paralelo? Quer dizer, não terminou uma história e começou outra. Isso já estava acontecendo. Nem... Só para completar, o Tancredo era ou não era a favor das diretas? Eu ia perguntar exatamente isso, doutor Luiz. Porque na própria noite em que a emenda do anterior foi derrotada, que a palavra de ordem era a luta continua, no dia seguinte a gente verificou que era uma palavra vazia. Que, na verdade, a parte do PMDB que ia para a eleição indireta não estava nem um pouco preocupada com a luta continua. Queria mesmo para o colégio eleitoral. Mas, Clóvis, nós sabíamos, a maior parte dos jornalistas sabia na época, que as lideranças estavam desde antes convencidas da derrota da emenda. Da emenda pode esclarecer. Não é verdade? Bom, eu diria a vocês o seguinte. Primeiro, quanto à campanha das diretas. Quando eu lancei essa ideia, eu verifiquei que me considerava um maluco, utópico. Tanto é verdade que pedi até a presença de governadores, presença das presidências de partido, não apareceu ninguém. Eu, quando fui começar a campanha das diretas, que muitos dizem que foi aqui, foi acolá, não, foi em Goiânia. Por que é Goiânia? Nós dizemos, Goiânia é como Curitiba. Quando você quer lançar um produto, sabonete, com escova de dente, qualquer outra coisa, você, dizem aí os entendidos, eu não sou, né? A média da aceitabilidade no país ou é Goiás ou é Curitiba. Então, vamos lá para Goiás, que era ali perto. Né? Eu escrevi até um discurso que era do meu lado, porque ia ser num recinto fechado. Quando lá tinha gente, não tinha multidão, mas tinha uma massa razoável. Eu disse, bota ganha a parada, isso aqui está começando agora, no fim do ano, já nas festas natalinas. Não é? Então, eu quero dizer que o Tancredo, no começo, era cético. Não era contra, era cético. Eu acho que esse negócio não vai dar certo. Você está acreditando muito nisso? Perdão, ele era cético porque achava que não daria certo, ou ele tinha medo que desse certo e criaria uma crise política? Não, ele gostaria que desse certo, evidentemente, é um democrata, sempre fez sua vida com a eleição direta, mas achava que uma figura assim, de direito público, abstrata, sem candidato, andar por aí, não ia aparecer ninguém. Nós íamos falar no vácuo, né? E foi um sucesso que vocês conhecem. De maneira, qual é a outra pergunta de vocês? Pergunta que eu me perdi. O senhor percebeu durante a campanha das diretas? Esse pedaço é importante. Eu vou dizer a você o seguinte, quando escolhemos, está certo, quando decidimos que o Tancredo seria candidato, né, o Tancredo reunia o conselho, que amavelmente chamava dos seus sábios, né, veja bem como esses sábios eram muito, a denominação é exagerada, porque era eu, era o Sarney, era o Aureliano, era o Afonso Camargo, eu acho que para aí. E não pelo senhor, mas pelos outros citados ao exagero. Bom, então, você me dá de prabo, ele sabe, eu fico muito grato, sai gratificado daqui. Então, nós olhando aqui, o Tancredo, quando queria conversar esses e outros assuntos comigo, era cedo, 7h30, tomando café, no apartamento dele, o almoço. Eu detestava o almoço, nunca comi tão mal, né, na minha vida do que esses almoços do Sarney lá no apartamento dele. Bom, mas nós nos unimos e haviam duas teses. Qual era a tese? Primeiro, quem é o eleitorado? Quem é que vai votar? O colégio eleitoral, deputados, senadores e as representações estaduais. E o Maluf tinha um contato que vocês sabem, almoçava, jantava, mandava flores, ia no batizado, ia no casamento, dava bandeira de prata, não sei o que e tal. E os outros diziam, o que adianta nós andarmos por aí para cortejar ou para ter a presença de um eleitorado que não vai votar? E a coisa foi dura, foi difícil, porque praticamente eu quero acreditar até que fiquei sozinho. Tá? Então, o meu argumento, em síntese daquela tanta saliva gastada ali,
eu dizia o seguinte: o dispositivo militar não está anulado. A coisa tem que vir de fora para dentro. A ideia das diretas não foi tanto da votação da emenda, veio de fora para dentro. Num dispositivo qualquer político, se você abandona uma força, ela se volta contra você, é o bumerangue. A minha tese é que vamos sair aí pelo país, criar uma força tal, não só de autenticidade e referendo, se quiser, um plebiscito, né, que vai, inclusive, mudar votos do colégio eleitoral muito mais do que está cortejando pelo sistema Maluf. Senão o Maluf vai ganhar. E às tantas, o Tancredo bateu o martelo, não tinha martelo, o engano figurado. Né? Martelo parece negócio de comunismo, né? Foi-se o martelo, né? Bateu o martelo e disse: o Ulisses tem razão, eu acho que está bem assim, e eu peço que ele coordene o nosso passeio, a nossa ida aí por todo o país. Agora, doutor Enquanto Ulisses. isso, Tancredo costurava aquilo que talvez não lhe for, a história não permitiria que o senhor tivesse feito. Costurar as alianças todas à direita. Está certo, é verdade. Quer dizer, mas no fundo essas lideranças... Tinha que doutor nós Ulisses, tínhamos que lutar em doutor dois fronts. Tá? Desconcentrando. O front da popular e dos votos, que prestava votos, senão não perdíamos a eleição. Aí foi aqueles entendimentos com o Sarney. Desconcentrando Queria que o um senhor pouco. retomasse um pouco a história do pacto que havia entre o senhor, o acordo que havia entre o senhor e o doutor Tancredo, no sentido de um ser candidato na eleição direta, na hipótese de eleição direta, e o outro na... Não tinha. A única coisa que o era esse Tancredo acordo? generosamente dizia é O o seguinte: Tancredo o já Ulisses... sabia que não ia haver eleição direta, não é isso? Como é que é? O Tancredo já sabia que não ia haver eleição direta? Bom, nessa altura já, porque nós tínhamos perdido a emenda Dantes de Oliveira, nós não estávamos a reeditar, nós estávamos à véspera da sucessão presidencial, tínhamos que Não, mas marchar... esse Não, digo acordo o devia ser acordo. anterior. Antes- O acordo Antes da votação. Não houve- Tácito não era anterior? A questão é o seguinte: o Tancredo o que dizia, é aí ponto final, ele dizia o seguinte: o Ulisses e o Aureliano escolhem o ministério que quiser. Quer ser ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, ministro do Exterior, é só escolher. 2, então, Aureliano e eu. Ponto final. Nunca nós falamos na questão da sucessão do Tancredo, se seria eu ou seria outra pessoa, mesmo porque eram dois macacos velhos, né? Não adianta nada você conversar isso na intimidade de quatro paredes, os fatos depois se conjuram contra isso e fica uma conversa difícil entre Eu queria lembrar o episódio. Desconcentrando um pouco a entrevista do episódio Tancredo e tratando de aproveitar a presença do senhor aqui para um levantamento aí mais profundo da história do Brasil nestes últimos 40 anos em que o senhor foi personagem destacada, tem sido, que avaliação, como sempre serena, o senhor faria hoje da atuação do PSD, o Partido Social Democrático, nas décadas de 40, 50 e 60 na cena política brasileira? Um partido eminentemente conservador, PCdista, como se adjetivou, ou não era bem assim? Bom, o PSD tinha uma base rural, por isso era praticamente invencível. O eleitorado naquela época, em grande maioria, é um eleitorado muito dócil, principalmente aqueles, os coronéis, que existiam, não há dúvida nenhuma. Nós tínhamos que refletir muito essa situação. Né? E daí a estabilidade que tivemos no curso do tempo. Foi um grande laboratório de soluções. Hoje é fácil fazer censuras, mas era um partido realista, com o pé no chão. O Brasil é assim, vamos traduzir essa situação para procurar melhorá-la. Na Constituinte de 46, a Constituição de 46... Realista, o senhor quer dizer não conservador? Não conservador, eu vou dizer por quê aqui. O PMDB tinha uma maioria que o Tancredo, o Nereu, quando falavam, e ele tinha um comando, uma maioria, muito além da necessária, dizia, deixa eles falarem, que no caso era o DN, nós vamos votar, não responda nada. Chega na hora, nós votamos e está acabado. Né? Mas veja bem que na Constituição de 46, houve timidamente, na de 34, 46, se estabeleceu a inserção do capítulo da ordem econômica e social, foi um grande passo. Né? Antes havia dicotomia, os direitos, o Estado, o Poder Legislativo, Executivo e tal, a distribuição das competências, União, Estado e município, depois o cidadão para se defender do Estado com os direitos e garantias individuais. Intermediou-se a ordem econômica e social, foi a primeira vez. Né? Até com aquilo que parecia uma heresia, o Chateaubriand, Assis Chateaubriand voltou-se com aquilo que chamava Lei Himalaia, ficou contra o Agamenon Magalhães, né? Incompatibilizaram até pessoalmente, que eram grandes amigos, a intervenção no domínio econômico, superpondo a todos os direitos o direito da coletividade. Né? Isso foi feito com o apoio do PMDB, foi um grande passo
no sentido PMDB não, do PSD, né? Foi um grande passo no sentido da supremacia do cidadão, da coletividade sobre qualquer direito que seja empresarial, ou pessoal, ou agrícola, assim por diante. Nesse período ainda... E tínhamos, dá licença, e tínhamos interromper, algumas doutor figuras. Até a sua pergunta me sugere o seguinte: eu procurei e consegui levar agora para o Estatuto do PMDB. Doutor Ulisses, por favor. Uma coisa, só se pudesse permissão, eu terminaria Pois não. numa palavra, porque eu acho isso talvez importante. Né? O PSD tinha uma engenharia, uma mecânica partidária muito importante, porque se baseava na realidade. A grande realidade política é o Estado. Né? Ali que estão os impostos, Estado e município, né? Ali é que estão os votos, etc. Né? E essa organização atual, igual para o Piauí, para São Paulo, interferir, quem manda no partido atualmente não manda mais, era a Justiça Eleitoral, se filia, recorria, fazia filiar o partido, e assim por diante. Então, o PSD estabelecia que quem fosse presidente de uma diretória, eleito presidente de um diretório regional ou estadual, automaticamente era membro da cúpula partidária nacional. Então, você fazia um casamento. Né? E nós estabelecemos isso novamente. Estou dizendo que tinham homens que tinham muita experiência que vinham do Estado, o Valadares, o Amaral Peixoto, e eu podia aqui te desfilar os nomes. Né? Então, nós tínhamos também uma escola, um pouco parlamentarista, veja bem, de homens que emanavam dos estados, da opinião pública, para influir nas decisões do PMDB, do PSD, e sendo do PSD, era do país. E era do aparelho de Estado. E era do Tudo aparelho isso. do Estado, claro, porque era com o Juscelino, e o Dutra, e assim por diante. Pois não? Uma última pergunta antes do nosso intervalo, é do telespectador Fúvio Fiode, aqui de São Paulo. Ele pergunta o que o senhor acha do editorial de hoje do Jornal da Tarde, que diz que o senhor, o PMDB e os 22 governadores do estelionato eleitoral de 86 quebraram o país economicamente. O Fúvio esclarece que concorda com a opinião do jornal. Bom, eu queria dizer que aí tem uma parte de verdade e outra não tem. Nós ganhamos a eleição, nós sabemos, e de uma maneira que eu não achei bom, e não estou dizendo aqui disso antes, eu sou contra partidos hegemônicos, que têm uma supremacia tal que não se contrabalance na crítica. O senhor disse que não concordou com a eleição no sentido do resultado da eleição ou do plano quando cruzado usado para a nós eleição? elegemos todos os governadores, né, praticamente, eu entendi que isso não era bom nem para o PMDB, mostrou-se posteriormente, e nem para o país. Quero dizer a você que, naquela ocasião, estávamos imbuídos das melhores intenções para que as coisas corressem da melhor forma possível, mas sucedeu o que nós sabemos. Eu não posso prever morte, sucessões que não estavam na nossa capacidade crítica no momento. Né? Então, nós assumimos, por força da conjuntura, não fomos nós, a conjuntura se armou contra nós, e infelizmente as coisas correram da maneira que se sabe. Bom, nós voltaremos em seguida a esse assunto. Vamos